Olá, eu sou Arthur Leandro. E eu sou o Lucas Reiga. Se você estiver nos ouvindo pela primeira vez, este é o Conversando sobre Jesus, um programa feito para você que tem interesse em conhecer melhor sobre Deus. E hoje estamos iniciando o nosso 6º episódio e falaremos sobre o primeiro milagre de Jesus. E para começar bem, vamos iniciar o nosso programa com uma oração. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, entramos aqui em Tua presença, Senhor, buscando conhecer mais de Ti, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê direção, que o Senhor fale mesmo aos nossos corações. Queremos conhecer mais de Ti, Pai, conhecer mais do que o Senhor tem para nós. Fala mesmo conosco, fala mesmo com cada um, Senhor, cada um que está nos ouvindo, e que seja uma palavra para transformação de vida, Senhor, para conhecimento. Entregamos para esse momento ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Mais uma vez, estamos começando aí mais um episódio do podcast. É o início já do 6º episódio do nosso podcast. No último episódio, terminamos o capítulo 1 do Evangelho de João. Uma sequência aí de 5 episódios para o primeiro capítulo, né? Que a gente começou a discutir sobre o Evangelho, de conversar, entender um pouco mais, de conhecer um pouco mais Jesus Cristo, né? Através do Evangelho de João. E assim, acredito que ficou para nós, como reflexão, a importância de conhecer Jesus Cristo, ficou a fé que a gente deve ter em entender que Jesus Cristo, ele morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados. A gente conseguiu também observar na discussão do capítulo 1 sobre a humildade e a fé que existiu em João Batista, que existiu nos discípulos de Jesus. Tudo isso foi discutido, comentado no primeiro capítulo do Evangelho de João. E hoje a gente vai dar início agora ao capítulo 2, né? E continuar essa sequência do nosso podcast, nossa sequência para conhecer mais do Senhor. Isso. E aí, a gente continuando, né? No último capítulo a gente falou, igual você disse, sobre os discípulos, né? A gente comentou sobre os primeiros discípulos, né? E a gente começando então no capítulo 2, começa assim. E ao terceiro dia depois do último episódio, onde a gente comentou sobre os discípulos, né? Então, 3 dias depois, né? O terceiro dia, na verdade, começa aqui a história do capítulo 2. E aí começa assim. Fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E então tem um casamento, as bodas, né? A festa de casamento ali. Tá a mãe de Jesus e os seus discípulos nesse casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Então aqui no 3, por algum motivo que a gente não sabe, não é explicado, a mãe de Jesus, né, ela vira e fala: não tem vinho. A gente entende aqui, pela interpretação parece que ela chegou para ele e falou: não tem vinho, né, o que a gente faz? E aí Jesus ele responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, né? Essa palavra mulher aqui, né, às vezes na tradução, quando a gente traduz lá do hebraico, do grego, a Bíblia vem, é igual amor, que amor é uma única palavra, mas amor lá, existe vários amores diferentes, né? Tem o amor ágape, o amor eros e várias outras palavras. E esse sentido aqui de mulher é também o sentido tipo senhora, uma forma de se referir a uma mulher mais velha, assim, né? Então Jesus responde: a mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, né? Esse versículo também é um pouco difícil da gente entender, né? Ele não tem muita explicação sobre ele, né? O que a gente entende, que a gente vê de alguns estudiosos, é que, apesar de Maria ela ser a mãe de Jesus como homem, igual a gente explicou, ela recebeu a visitação do Espírito Santo e teve Jesus ali. Só que, ao mesmo tempo, a gente explicou no primeiro episódio, por exemplo, que Jesus é Deus, que ele já existe desde o princípio do mundo, né? Então, é uma coisa um pouco complicada da gente entender, mas Jesus, ao mesmo tempo que ele é homem e filho, ele é Deus. Então, o que parece, né, o que a gente, os estudiosos, entende é que Jesus ele está se referindo a ela aqui como a tarefa dele aqui como filho de Deus, né? Então, aquele momento ali, ele responde ela não como um filho no sentido de pai e mãe, mas como um filho de Deus ali, respondendo como se assim:
como ela levou para ele no versículo anterior, né? Não tem vinho, ele responde como filho de Deus na parte dele de fazer milagre, né? Então ele fala, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A gente deixando uma observação aqui, que esse é o primeiro, vai ser, né? O primeiro milagre de Jesus. Então Jesus foi batizado, igual a gente comentou nos versículos anteriores, aí João Batista viu a pomba descendo sobre ele, fala, eis o Cordeiro de Deus, então ali é o início do ministério de Jesus. E esse é o primeiro milagre de Jesus, né? Uhum. Só que de alguma forma, a mãe de Jesus, né, a gente tem que pensar também, você imagina, para Deus ter escolhido ela para ser a mãe de Jesus, para ser a mãe do filho unigênito dele aqui na Terra, né, confiar, ela com certeza era uma pessoa muito, a gente estuda um pouco mais profundamente sobre a vida de Maria, a gente vê que ela tinha mesmo uma vida muito entregue a Deus, né, servir mesmo a Deus, e ela de alguma forma entendeu isso, ela diz no 5, né, sua mãe disse aos seus serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então de alguma forma, ele falou, ainda não é chegada a minha hora, e ela responde com fé, fazei tudo quanto ele vos disser. Por mais que esse é o primeiro milagre aqui, é o início do ministério de Jesus, ela confiou e disse, fazei tudo quanto ele vos disser, né? A gente tem a impressão também de que quando ela se refere, façam tudo o que ele disser, né? Ela passa a reconhecer mesmo já a parte a parte de Jesus que é Deus. Isso. Então ela como se ela estivesse se submetendo a Deus. Ela entende essa frase de Jesus, né? Por que está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela subentende-se, né, que ela entendeu isso, né? Isso, ela teve fé, ela creu e viu a autoridade dele, né? Porque Jesus o nascimento foi pelo Espírito Santo, né? Até então, né, igual a Bíblia não nos descreve, né, que com ela ali, se não me engano, seus 15 anos, recebe a visitação do Espírito Santo e ela tem filho virgem, né? A Bíblia não comenta, né? Muita gente às vezes confunde. A Bíblia deixa bem claro que Maria, ela permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. Isso é a única coisa que a Bíblia nos fala. Então, ela teve um filho sem ter relação, um filho do Espírito Santo, teve visões aí de anjo, visitações e tudo. Então, ela já sabia quem era Jesus ali, né? Então aqui é complicado a gente entender, mas não é só um relacionamento de filho e mãe, como é um relacionamento de uma serva e Deus, né? Exatamente. Fica difícil da gente entender um pouco, né? Continuando, né? E fala assim, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então aqui, o que acontece? Acaba o vinho, aí Maria chega para Jesus falando, não tem vinho. Por mais que ele responde que ainda não é chegada a minha hora, ele atendeu ali de alguma forma o que ela disse, né? Ela falou, não tem vinho, ele, como filho de Deus ali, no Espírito, ele vai resolver. Um detalhe aqui, né, um contexto histórico, nessa época, os casamentos, eles tinham o costume de durar, às vezes, 7 dias, uma semana a festa, né, era uma comemoração muito grande. E o vinho acabar ali durante a festa era algo muito, uma situação meio constrangedora, né, porque o vinho na Bíblia, assim, né, ele representa um pouco de alegria, né, o significado que a gente sempre tem vinho é um pouco de trazer alegria. E é legal porque o mestre-sala fala, olha, todo mundo, quando acaba, coloca geralmente o vinho mais caro, o vinho melhor primeiro, e à medida que o povo já tá mais bêbado, que o povo já tá passado no casamento, coloca o vinho pior, porque se você já começa com o ruim, né, quando você já tá há mais tempo ali, você já nem faz tanta diferença, né? Aí fala, pô, mas você fez o contrário, você colocou o vinho pior no início e o vinho melhor veio depois, no casamento, né? O que a gente entende isso aqui? O vinho, por mais que às vezes o outro vinho que o noivo ali tinham colocado para o casamento era bom, tudo que Jesus faz é muito melhor. Então o vinho, o vinho que Jesus transforma a partir da água, é lógico que ele seria muito melhor do que o vinho comprado, né? E o que a gente tem, igual a gente falou do vinho, que o vinho representa alegria, o casamento ali, antes de Jesus entrar ali, né, a figura que a gente traz assim, de ensinamento assim, antes de Jesus entrar no nosso casamento, por mais que às vezes ele esteja bom, quando Jesus entra, ele transforma isso em algo muito melhor.
Então a alegria daquele casamento, a alegria ali daquela festa, por mais que às vezes ela tava boa, ela ia acabar. De alguma forma, aquela alegria daquele casamento, que eu vinha acabar, e a figura espiritual daquilo ali que a gente entende, é que a alegria daquele casamento ia acabar. Mas para Jesus, ele consegue fazer um milagre, né, no casamento da gente. Então, quando a alegria ia acabar, que as coisas tinham acabado, que às vezes para termos naturais ali talvez não tinha mais solução, Jesus faz o milagre dele e traz algo muito melhor do que já era quando era bom, né? Por isso que a Bíblia, né, a Bíblia sempre prega muito pela restauração do casamento, pelo perdão, pela restauração, pelo amor. E quando a gente entrega, né, o nosso relacionamento para Deus, a gente dá liberdade para ele, a gente entrega a nossa vida para Jesus, para ele agir no nosso casamento, para ele agir no nosso relacionamento, né? Trazer de novo alegria, para ele trazer igual o que ele trouxe nesse casamento, para ele trazer de novo alegria para a nossa vida, para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, né? E é uma questão tão deturpada nos dias de hoje que se você observar a maioria dos casamentos, dos relacionamentos, o pensamento das pessoas, né, não, muitas vezes não cristãs, é que no final, no seu casamento, as coisas começam a ficar mornas, começam a ficar ruins. E, na verdade, um verdadeiro casamento cristão vivido em Jesus Cristo é um casamento que só tende a melhorar, né? O final é o melhor. Esse é o verdadeiro significado do casamento para Jesus, né? Então a gente pode perceber um pouco disso aqui nesses versículos. Isso, e eu você estava falando, né? Visão deturpada. Hoje o pessoal já casa, né? O pessoal já casa, se não der certo eu divorcio, eu termino. E para Deus, né? O casamento é algo muito sério, é algo muito sagrado, é algo santo. A gente tem que manter a santificação ali, o leito, o casamento, né? A casa da gente. É uma coisa que a gente tem que manter de forma sagrada, de forma limpa e pura para Deus, né? Pessoas misturam muito as coisas, né? A Bíblia, Deus, ele criou as coisas, né? A relação, tudo que acontece no casamento é de forma perfeita, para ser feito de forma pura, né? Entre o casal ali, com amor, para um mesmo servir ao outro, se entregar para o outro. Vai passar por dificuldades, tem problemas, mas é com amor, com paciência, né? E as pessoas hoje têm colocado isso de uma forma muito, assim, não tem mais significado nenhum. Casou, que a pessoa quer casar, nem quer casar, ninguém, hoje em dia nem quer casar mais, né? A questão é. E quando casa, já casa assim, se não der certo, a gente separa. Isso. Então perdeu muito esse significado tão lindo que tem o casamento para Deus, né? Uma coisa tão linda, né? Que Deus criou, ele falando, por isso deixará o homem, teu pai e tua mãe, se unirá à tua mulher, serão dois, um só. O significado espiritual tão lindo. É o único relacionamento que Deus permite, assim, de forma física, para se unir mesmo, né? Trocar ali e tudo. E as pessoas hoje têm colocado isso de uma forma tão banal, de uma forma só por prazer. Cada um pensando só, às vezes, no seu próprio umbigo, né? Assim, ele não faz isso para mim, não faz aquilo. Não tem mais o servir, não tem mais o amor mesmo de se colocar no lugar do outro, né? Então, mas para Deus tudo tem jeito, né? Basta a gente entregar a nossa vida, a gente pedir Ele para nos ajudar, pedir em oração, para Ele transformar o nosso coração, o coração do nosso cônjuge, e pedir Ele direção. Quem ainda não tá casado, né? Pedir a Deus, ó Deus, me conduz, quem quer a pessoa certa, me mostra, se não for da sua vontade, tira, né? Melhor você pedir de Deus, às vezes, para te ajudar uma pessoa que vai dar certo, né, para você casar, do que você casar sem perguntar a ele e depois passar por dificuldade, né? Mas mesmo se a gente fizer isso, tem fé e a gente tem um Deus que vai nos ajudar, né? Glória a Deus por isso. E muitas vezes também, às vezes quem já é casado, né, às vezes não vive a essência de um casamento cristão, pedir também, orar para Jesus restaurar esse casamento, para esse casal passar a ter uma vida cristã. E com certeza Jesus vai agir ali e ele pode mudar, né? Porque, como a gente viu, o final é sempre melhor. Isso. E Deus, ele gosta muito de casamento, né? Ele gosta disso, é um princípio dele, né? Tudo. Então, é um relacionamento de forma santa, é uma orientação dele, é uma coisa que ele gosta. Então, quando a gente pede a Deus isso, né? Quando a gente pede a Deus as coisas, ele já nos ama e já quer atender. Agora, quando a gente pede por esse tipo de questão, que é uma coisa que ele preza tanto, né? Mas é pedir com fé. E a gente tá disposto também a mudar, né? Porque, às vezes, não é só o outro que vai mudar. Às vezes, a gente tem que mudar também. E é através do nosso perdão, do nosso amor, que vai Deus agir e gerar transformação de vida na vida da outra pessoa também, né? E, assim, trazendo também um pouco para reflexão, não só do casamento, mas para nossa própria salvação, né? Porque Jesus, ele coloca
o casamento como a parte melhor, né? O final. Mas se a gente for trazer isso para um aspecto de salvação, né, em Cristo, a gente tem a nossa vida aqui na Terra, a gente passa pelas tentações carnais que muitas vezes para nós é bom, né, para a carne, mas não é bom para Deus. A gente tem que ter em mente que o que a gente está passando aqui, se a gente buscar a Jesus, no final, na salvação, vai ser muito melhor, porque a gente vai estar sendo salvo por Deus. E aí, essas coisas que a gente, às vezes as pessoas acham que são coisas normais, a gente vê às vezes na palavra de Deus e fala, mas eu tenho que fazer isso e tudo. Por mais que a princípio a gente não entende, né? Deus sabe muito melhor o que é melhor pra gente do que a gente, né? Então a gente tem que ter fé, confiar nele e se entregar mesmo e deixar ele agir. Todas as vezes que eu permiti Deus agir na minha vida assim, por mais que às vezes era uma coisa um pouco difícil, sempre no final das contas eu descobri que era algo muito melhor, né? Por mais que a princípio eu não entendesse. Com certeza. Então, no 11 ele explica que Jesus principiou assim, né? Então foi o início, né? O princípio dele, igual a gente explicou, ele tinha sido batizado, então agora ele vai começar ali o seu ministério. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aí no 12, né, ele fala, depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então que acaba a parte do milagre, eles vão para Cafarnaum. Aqui é legal, uma observação, né, que ele fala, né, depois disso desceu a Cafarnaum. Jesus, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, né, você vê que tem uma distinção aqui, muita gente às vezes não entende isso, às vezes nunca estudou, nunca teve a curiosidade, né, mas entre seus irmãos e seus discípulos, né. Os discípulos eram aqueles primeiros discípulos que a gente viu com ele, né, começou a caminhar com ele, e seus irmãos eram seus irmãos de sangue mesmo, né. Maria, depois de Jesus, teve outros filhos, né, muita gente não sabe disso, né, às vezes confunde, lê irmão, lê discípulo, não entende muito bem, mas aqui no 12 tem outros versículos também, que a Bíblia deixa claro também essa questão que depois do nascimento de Jesus, né, Maria teve outros filhos e filhas também, né. É bacana demais. Como a gente viu, esse foi o primeiro milagre de Jesus, né? O início do seu ministério foi muito importante, assim, foi num casamento, num momento muito importante para Deus, numa festividade muito importante para o Senhor. A gente viu a importância disso, o significado disso do seu primeiro milagre. Eu acho que fica aí um final de episódio bom, né, para terminar hoje. Isso. É a importância, né, gente, de dar valor no relacionamento, é coisa séria, o casamento é coisa séria, né? O namoro é pra gente conhecer um ao outro, pra gente conhecer mesmo do outro, né? Pra gente conhecer, pra gente ver se é a pessoa certa mesmo, se vai dar certo, e entregar mesmo pra Deus, pedir a Deus orientação, entregar mesmo para casar, um casamento, é vontade de Deus pra gente, a gente tem visto cada vez menos, né, ser falado, cada vez é mais absurdo você falar sobre casamento, né? Hoje todo mundo, casar pra quê? Casar depois de 35 anos e tudo, mas Deus, ele quer mesmo que a gente case, que a gente saia ali de casa do pai e da mãe, a gente constitua a nossa própria família, né? E a gente entregar isso pra Deus. Isso é uma coisa, e isso amadurece, é amadurecimento, é crescimento, né? Faz bem, né? A Bíblia também sempre diz que a gente tem que se unir com pessoas da mesma fé, a Bíblia fala, né? Porque a Bíblia fala que é como se fosse um boi com jugo desigual. O que é o jugo desigual, né? Se tivesse dois bois, ele coloca ali um pedaço de madeira ali, travando o pescoço dos dois, para eles seguirem ali na carroça, para dar direção ao boi. Então você coloca, às vezes, dois bois, um quer ir para um lado e outro para o outro, não dá certo. Isso é um casamento. Então, a pessoa que quer seguir os princípios de Deus e a pessoa que não quer seguir os princípios de Deus, quando elas se unem é muito complicado, porque às vezes uma está em oração, uma está querendo servir a Deus, uma está querendo entregar a vida para Deus e a outra não está. Aquilo não faz sentido para ela, aquilo não é importante para ela. Então, um quer ir para um lado e outro para o outro. Isso é o jugo desigual, né? Então, é uma questão muito complicada para Deus, né? Então, assim, a situação de Deus é assim, ele quer agir no casamento, ele quer agir no relacionamento, só que uma pessoa quer e a outra não quer. Então, é como se tiver, a Bíblia fala que tem dois senhores no casamento. Tem Deus querendo conduzir a vida de um e o mundo, né? Querendo conduzir a vida do outro. A gente tem que ter muito cuidado com isso, orar muito a Deus, pedir a Deus muita orientação, porque tem muita gente também, eu vejo sempre o pessoal comentando, de gente que tá no relacionamento, a pessoa não é convertida, né? Não crê em Deus e tudo, e fala, mas depois do casamento ele vai converter. E você não tem garantia de nada, né? E Deus não orienta dessa forma. Deus, ele orienta o seguinte, olha, para começar um casamento, para começar um relacionamento, começa os dois na mesma fé, os dois na mesma direção, na mesma oração, para evitar dor.
para evitar dor, porque você começar um relacionamento sem isso, a chance de você sofrer, de você passar por dificuldades é muito maior, né? Acho que com essa reflexão aí a gente pode fechar o episódio e fazer a nossa oração, né? Vamos orar, né? Senhor Deus, queremos te agradecer aqui por tudo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua palavra, como o Senhor tem dado instruções tão claras para nós, Senhor. Pedimos mesmo que o Senhor venha nos conduzir, Pai. Que o Senhor conduza o relacionamento de cada um, Pai, dos nossos e de quem estiver nos ouvindo, Pai. Que possa ser um relacionamento santo, Pai. Que a gente possa buscar mesmo um relacionamento que seja para a tua glória, Pai. Que seja aquele relacionamento que as pessoas olham e falam, olha, esse casal é diferente, esse casal teme a Deus, esse casal serve a Deus, Pai. Que assim seja o nosso relacionamento, Senhor. Dá-nos mesmo, Pai, um relacionamento assim, nos dá discernimento, Pai, de saber escolher, Pai, nos dá discernimento de saber onde precisamos melhorar, Pai, e nos ensina a amar, Pai, porque o Senhor nos fala que devemos amar uns aos outros, Pai, nos ensina a amar, nos ensina a orar uns pelos outros e entregar mesmo a nossa vida, Pai, de fazer tudo, Pai, conforme a Tua palavra, conforme o que o Senhor tem nos dado, Pai, queremos fazer a Sua vontade, Pai, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém. Este foi mais um episódio do programa Conversando sobre Jesus. Agradecemos a todos por ter nos acompanhado até aqui. O que achou do episódio de hoje? Aprendeu um pouco mais sobre Deus? Mande suas perguntas, elogios ou comentários sobre o programa lá no @conversando.sobrejesus no Instagram. E não perca o próximo episódio.